Fala, meu amigo dentista, tudo bem? Eu sou o Alex, sou eu que vou te auxiliar nesse processo para você realmente chegar em outro nível dentro da sua clínica odontológica. Mas quem sou eu? Como que eu posso dar uma dica para você que realmente vai mudar 100% ali o curso da sua clínica e vou conseguir auxiliar você a chegar num faturamento de 100, 200, 300, 500 mil reais dentro da sua clínica odontológica? Bem, eu, primeiramente, sou dentista, me formei ali no ano de 2015, abri a minha primeira clínica no ano de 2016 e de lá para cá abri outras 7 clínicas. Depois de 5 anos de formado, eu montei uma agência de marketing focada em odontologia, onde nós já atendemos mais de 1.500 clínicas em todo o Brasil, que é a Odonto Results. Dentro dessa agência, a gente já conseguiu transformar mais de 200 clínicas em um faturamento acima de 500 mil reais mensais. A gente já conseguiu levar mais de 1.000 clínicas a um faturamento acima de 100 mil reais mensais. Então, é com essa expertise que a gente realmente modelou, viu tudo que funcionava dentro das maiores clínicas desse país e vai conseguir te passar nessa aula o passo a passo de como você vai estruturar a sua clínica, na parte comercial, na parte de gestão, na parte de planejamento estratégico. A gente literalmente vai ajudar você a formar uma clínica, mesmo que seja do zero, totalmente desestruturada, até uma clínica que consegue faturar ali seus 300 mil reais por mês ou até mais. Claro, não é uma tarefa fácil, não é algo que vai ser passe de mágica, não é algo que é do dia para a noite. Se você está esperando isso dessa aula, eu já recomendo que você desligue aqui mesmo esse vídeo, pois não é para você. Essa aula é realmente para quem quer crescer, para quem quer ser grande e que não acredita que isso vai acontecer com passe de mágica, porque nada nesse mundo é fácil. Tudo é possível, mas nada é fácil. Essa mesma aula que eu estou passando para vocês por um valor literalmente simbólico, é um valor que realmente não acrescenta nada no meu bolso, mas eu acredito que vai contribuir muito para muitos dentistas dentro do Brasil. Eu já vi especialistas, experts aqui dessa área, né? Pessoas com grandes nomes aqui dentro da odontologia, vendendo algo muito semelhante pelo valor de 1.500, 3.000, até 5 mil reais por uma única aula igual essa que eu estou oferecendo para vocês por esse valor simbólico, que eu tenho certeza que não pesou no bolso de ninguém. Literalmente, quase um preço ali de um pastel e uma Coca-Cola, tá bom? Mas não pense que vai ser um conteúdo raso. Eu tenho certeza que de quem está assistindo essa aula, algumas pessoas vão conseguir, com essas simples dicas, com essa simples estrutura, chegar num faturamento ali que nunca alcançou antes da vida. E não é algo tão difícil assim. Eu saí do zero, literalmente de uma família classe baixa, que se esforçou muito para transformar um filho em dentista, literalmente. O trabalho dos meus pais, sem nenhuma economia, né? Foi o que me levou ali a me formar como dentista. Então, mês a mês, eles lutavam para produzir ali o suficiente para pagar minha faculdade, pagar meu curso. E graças a Deus, nunca repeti de ano, muito pelo contrário, sempre fui um aluno muito dedicado. Quando me formei, no primeiro ano de formado, trabalhando para os outros, eu já consegui ganhar ali mais de 10 mil reais por mês, consegui juntar, abri minha primeira clínica depois de um ano de formado e depois disso, todo ano, eu abri uma clínica nova só com o faturamento da clínica que eu montava. Beleza, pessoal, vamos para a aula, chega de conversa fiada,
vamos falar de fato que vai mudar a realidade de vocês a partir de hoje. Então, pessoal, o que faz uma clínica de 300 mil ser diferente daquela clínica ali que talvez você tem hoje, que está com faturamento de 20, 50, 80, 100 mil reais por mês? Uma clínica que hoje fatura acima dos seus 300 mil reais mensais, ela tem um planejamento estratégico muito bem alinhado. Então essa pessoa, ela começa o mês sabendo como vai ser o resultado dela do final do mês. Por mais que ela talvez erre por algumas milhares de reais, por exemplo, 50 mil para mais, 50 mil para menos, que é totalmente normal, totalmente viável, né, que aconteça essa divergência ali pequena nesse faturamento, mas ela sabe de fato que por mais que ela talvez não chegue em 300, ela vai chegar em 250 mil de faturamento no dia 1 do mês. Então ela não depende de sorte, ela depende realmente da estratégia que ela já traçou. Então, uma equipe bem formada vai estar alinhada ao seu processo de entrega. Todo mundo dentro da sua clínica deve saber o seu objetivo. Então, não é legal você ser aquele dentista que acha que tem que ser o centro de tudo. É legal, de fato, você passar a função para cada colaborador saber a parte dele. Desde a faxineira da clínica até a pessoa que vai fazer a avaliação, que é o dentista avaliador, ou se não, você mesmo, como dentista, o profissional ali que fecha esse tratamento, tem que estar alinhado no mesmo propósito. Todo mundo dentro da clínica tem que estar trabalhando para fazer o seu faturamento crescer, tá? E você pode achar besteira, mas eu já tive muitas faxineiras dentro da minha clínica que fez ali uma diferença muito grande na hora de um fechamento de uma avaliação. Pode parecer besteira, mas como ela é alinhada com essa cultura, ela fala bem da clínica para qualquer pessoa que ela encontra na rua. Em qualquer lugar que ela vai, ela fala bem da clínica. Ou seja, ela também é uma vendedora sua. Qualquer pessoa que trabalha na sua clínica tem que estar alinhado com esse objetivo, que ele vai te ajudar a crescer. Então, a primeira coisa que você deve fazer para a sua clínica começar a mudar de rumo é mudar a cultura dos seus funcionários. Então, faça uma reunião hoje, depois que você assistir essa aula, ou se não amanhã cedo, no primeiro horário. Junta todos os seus funcionários e você vai conversar com eles sobre a situação atual, falar a realidade, tá? Se tá bom, se tá ruim, como que você vai agir a partir de hoje com a equipe, e você vai passar o direcionamento para todo mundo conversar a mesma língua. Como diz até mesmo na Bíblia, na parte da Torre de Babel, Deus confundiu o homem para que cada um falasse uma língua diferente, para que eles não conseguissem ali atingir todos os seus objetivos. Porque a pessoa que fala a mesma língua, ela consegue literalmente conseguir o que ela quiser. Então, se tiver um grupo de pessoas que todo mundo sabe qual é o objetivo, eles vão atingir aquele objetivo, tá? Então, primeira coisa, alinhamento com a equipe. Todo mundo tem que saber sua meta, tá? Todo mundo tem que saber o que deve fazer dentro da sua função para atingir aquela meta. A secretária tem que saber o que ela tem que fazer. Por exemplo, se ela for só uma recepcionista, ela tem que atender muito bem aquele paciente desde a hora que ele pisa na porta da clínica. Então, sempre está com um sorriso no rosto, sempre uma energia alta. Aquela secretária, ela tem que, de fato, fazer com que aquele paciente se sinta acolhido na primeira parte, a hora que ele literalmente pisou os pés dentro da clínica. Então ela tem a sua importância
e ela também tem que receber esse reconhecimento. Porque se você, dentista, não reconhece a sua equipe, ela nunca vai trabalhar por você. Então, ensine ela a forma correta que ela deve agir, de forma postural, como ela deve se portar perante o paciente. Então, sempre sorriso no rosto, sempre energia alta, sendo sempre muito bem receptiva com aquele paciente ali na hora que ele entra dentro da clínica. E quando você vê que ela está seguindo o que você passa para ela fazer, você reconhece. Então, também bonifique essa secretária por desempenho. Um processo de bonificação de equipe faz total diferença. Hoje, dentro das minhas clínicas, o salário base não é alto. O salário base é um salário comum, mas todos os meus funcionários, desde recepção, CRC, equipe de dentistas, toda pessoa que faz parte do time tem a sua meta variável e ela recebe bem por isso. Então, uma meta variável para reconhecer quando a pessoa está indo no caminho certo, com certeza vai te dar uma grande diferença de desempenho dessa equipe, tá? Então, que você alinhe toda a sua equipe, bonifique essa equipe quando elas estiverem fazendo conforme o alinhamento que você passou. Isso vai causar ali um grande impacto já na questão de motivação dessa equipe para produzir e chegar na sua meta. Porque se você achar que sozinho você vai contratando só uma equipe de marketing, contratando só um serviço ali de propaganda, você vai conseguir sair da sua clínica de 50 mil para 300 mil, ou até mesmo para 100 mil que seja, isso não vai acontecer. Clínica grande cresce com cultura. Então, a sua equipe tem que ter uma boa cultura. Não adianta uma agência de marketing, mesmo que seja a Odonto Results, que hoje é uma das maiores agências de marketing odontológico do Brasil, te ajudando, vai conseguir mudar o seu resultado se você não tiver um time bem alinhado e bem motivado. É claro, a gente da Odonto Results, que já tem um resultado muito expressivo, a gente consegue contribuir muito para acelerar esse processo, até mesmo treinar a sua equipe para ajudar você a alcançar um objetivo maior. Mas, se não tiver uma contribuição sua junto à sua equipe para realmente fazer essa equipe estar alinhada com o seu objetivo final do mês, você não vai conseguir atingir seus resultados. Então, pessoal, eu sei que é uma aula um pouquinho dura, né, no começo, porque a gente tem que fazer uma autorreflexão. A gente tem que ver, poxa, será que realmente a cultura da minha clínica está tão errada assim? Será que a minha secretária sabe, de fato, o objetivo que a gente vai chegar no final do mês? Ou você só passou para ela um número aleatório e falou que você queria aquilo como meta? Todo mundo tem que ser ensinado, tá? Quem a gente contrata hoje de mão de obra no Brasil, que é uma grande dificuldade já, porque o Brasil hoje não tem ali funcionários muito bem capacitados, é muito difícil você achar um funcionário que já é capacitado. Todos esses funcionários hoje precisam de treinamento e precisam de comando. Então, você de fato tem que comandar essa equipe depois de treiná-los. Não adianta você comandar antes de treinar, porque senão você literalmente vai estar forçando uma pessoa a fazer algo que ela não sabe e vai dar errado. Então, meu amigo dentista, primeiro, alinhamos o objetivo com toda pessoa dentro da sua clínica. Depois, treinamento. Você vai treinar pessoa por pessoa na sua determinada função. Ensina a secretária a fazer o melhor atendimento da vida dela quando o paciente chega.
Ensina o seu dentista avaliador a fazer a melhor avaliação da vida dele para cada paciente novo que ele vai atender. O que é essa melhor avaliação da vida dele? É ele de fato se importar com o paciente que chegou ali para ele naquele momento. Então, esse dentista, ele tem que ser muito bem receptivo. Ele tem que primeiro, antes de mandar o paciente abrir a boca, entender a dor real do paciente. Então, antes do paciente de fato abrir a boca para ele, perde 5 minutos de conversa com esse paciente, faz uma conexão e depois você vai fazer uma avaliação. A conexão é a base de qualquer tipo de venda. Então, você só vende para quem se conecta com você. Literalmente, se você não tiver uma conexão com aquela pessoa, você pode ter o melhor serviço da sua região inteira que o seu concorrente, que tem um serviço bosta, vai vender mais do que você. Porque talvez ele se conecte melhor com aquela pessoa do que você está se conectando. Então, a parte técnica, hoje em dia, dentro da odontologia, ela é importante, mas não é o que vai fazer você faturar mais. Hoje, o que vai fazer você faturar mais é ter uma boa cultura dentro da sua empresa e ter um bom relacionamento em cada setor que você tiver. O dentista, ele tem que ser um profissional ali de relacionamento, ele tem que gerar relacionamento com aquele paciente, tem que gerar proximidade, porque hoje o dentista, principalmente o dentista avaliador, ele tem que ser treinado para ele ser um vendedor. Não adianta mais a gente ser só técnicos. Técnicos, infelizmente, não ganham dinheiro. Tudo nesse mundo é venda. Você vende seu tempo mesmo que você seja um funcionário CLT. Você está vendendo o seu tempo. Então, sempre seja o melhor vendedor. Capacite cada funcionário do seu time para ser um bom vendedor. Venda é conexão, então sempre tem que fazer uma boa conexão com aquele paciente. O dentista avaliador, ele tem que saber se conectar com o paciente antes de fazer a avaliação. E depois que ele fez a avaliação, aí ele vai vender esse procedimento conforme a dor do paciente. Então, se ele, por exemplo, estiver vendendo um tratamento de protocolo, não adianta ele querer falar coisa técnica. Dentista, nenhum paciente quer saber o implante que você usa. Por mais que isso para você possa ser muito importante, você saiba que um implante com uma qualidade melhor vai ser muito melhor para aquele paciente. Você pode achar que você falando sobre aquele implante que você está usando da marca tal, do modelo tal, vai fazer alguma diferença para o paciente, mas não vai, cara. Não vai fazer diferença nenhuma você falar termo técnico quando você está vendendo para um paciente. Sempre que você estiver se comunicando com o paciente, fale como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos de idade. Explique para ele na linguagem de forma mais simplificada possível, de uma forma que uma criança entenderia. Você tem que falar para esse paciente a linguagem que ele fala. Não adianta você anunciar um protocolo, falando protocolo dentro de um anúncio. Porque quem que sabe que é o que é um protocolo? Só outro dentista, cara. Ninguém sabe o que é um protocolo. O paciente, você quando estiver anunciando, você vai anunciar que é um implante dentário. Você, quando estiver fazendo a venda dentro da sala, como dentista, você não vai falar a marca do implante, você vai falar o benefício. Então, quando você estiver convencendo a pessoa em fazer um procedimento de implante dental, ao invés de colocar uma prótese, uma dentadura, porque o paciente entende o que é dentadura, tá? Prótese total ele também não sabe o que é. Então você vai falar a linguagem desse paciente, tá? Então você vai falar, Dona Maria,
a parte do seu implante, né? A parte, na verdade, do seu tratamento, que seria o melhor para você hoje, seria, a opção melhor para você hoje seria o implante dental, aonde a gente vai fixar essa prótese na sua boca e ela vai dar muito mais segurança na hora de você comer, na hora de você se alimentar. Você vai começar a sentir de novo o gosto do alimento, o que você não sentia com essa prótese total que você usa hoje. Então, você vai ter literalmente o mesmo benefício que você tinha na sua juventude, né? Você vai poder voltar a comer uma carne, um churrasco, vai poder voltar a comer um torresmo até se você quiser. Dá uma brincadinha com ela, é claro que não vai sair mordendo um torresmo aí toda hora também para quebrar. Qualquer tipo de prótese você acaba quebrando, né? Mas para o paciente você brinca, fala de fato toda a vantagem, todo o benefício que ele vai ter com aquele procedimento. Você então explica para o paciente como se você tivesse de fato mostrando a mudança de vida dele e não sobre aquele produto que você está vendendo. Você vai vender o benefício que isso vai causar na vida dele. Então esse implante, ele vai ter liberdade. Ele nunca mais vai precisar tirar essa dentadura para escovar na mão. Ele nunca mais vai precisar passar uma vergonha quando essa prótese cair no meio dos outros a hora que ele está dando uma gargalhada, dando uma risada. Ele nunca mais vai ter aquele problema de estar falando com alguém e do nada aquela prótese dá uma soltada que faz ele passar uma vergonha absurda. Ele nunca mais vai ter um problema de não sentir o gosto do alimento. Ele vai voltar a sentir o gosto da comida que ele come. Quanto isso vale para aquela pessoa? Você acha que essa liberdade que o paciente está ganhando de voltar a ter todas as sensações que ele tinha na infância e na juventude não vale 15 mil reais? Vale. Vale mais do que um carro. Eu já conheci muito paciente que foi na minha clínica, vendeu o carro para colocar um protocolo superior e inferior. Isso é comum. O benefício que esse protocolo causou na vida dele, a mudança que ele enxergou com a forma que eu vendi, com certeza ele trocaria um carro por um protocolo. Eu não tenho dúvida que o paciente vai abrir muito mais fácil a carteira para pagar seu procedimento a partir do momento que você conseguir vender para ele a necessidade, vender para ele a mudança de vida que ele vai ter, do que se você estivesse vendendo que o seu implante é um implante da Straumann, que é um Cone Morse, que é não sei o quê. Meu amigo, ninguém quer saber disso. O paciente não sabe a diferença de um Straumann de um implante de uma marca chinesa. Não tem noção. E se você usar um implante inferior ali, cara, pro paciente, na hora da venda, não faz diferença nenhuma. É claro, a gente, quanto maior a gente cresce, mais a gente quer evitar problema. Então, é claro que eu prefiro utilizar um material de qualidade dentro da minha clínica para ter menos dor de cabeça no futuro. Eu prefiro falar para o paciente que eu dou garantia para ele sobre tudo que eu faço do que não falar disso, cai uma restauração que eu faço daqui 2 semanas, porque claro que não é eu que faço mais, então eu tenho vários dentistas contratados, igual qualquer pessoa que quer chegar no 300 mil por mês vai ter que ter também, não vai manter o seu padrão de qualidade, tá? Então você esquece. Pode acontecer várias falhas e vai acontecer várias falhas dos seus profissionais. E quando você não fala que você tem uma garantia, quando você não dá uma garantia, cara, uma restauração caída pode te gerar uma dor de cabeça muito grande, talvez um processo. Agora, se você dá uma garantia para esse cara, que ele sabe que ele pode contar com você quando precisar de você, esse paciente pode cair a restauração dele 3 vezes, que ele vai voltar, você vai arrumar, ele vai sair feliz, se ele for bem atendido, tá? Então, você vai evitar qualquer tipo de processos, qualquer tipo de dor de cabeça,
fazendo um serviço bem feito, atendendo o paciente com qualidade e humanidade e também dando a garantia no que você faz, tá? Maravilha, pessoal! Não é uma aula leve, porque a gente não tem muito tempo, então eu vou passar muito conteúdo e muita coisa rápida também, até porque é uma masterclass e não é um curso, não é uma mentoria, não é um produto mais longo que a gente vai ter vários dias para estar conversando disso. Então eu peço que, de fato, escute essa aula mais de uma vez, porque muita coisa que eu estiver passando aqui, você não vai conseguir prestar atenção na primeira vez, porque é muito conteúdo, e depois você volta e consegue vir revisando passo a passo de tudo que a gente falou. Beleza, pessoal? Deixa eu beber uma água aqui que tá difícil. Vamos lá. Então, o que a gente revisou até agora? Para você ter uma clínica que funcione, que você vai ter um faturamento expressivo, você precisa, primeiro, organizar a sua equipe. Todo mundo deve acreditar na mesma coisa que você acredita, traçar todos os objetivos, treinar todos os seus funcionários e depois que treinar, ter comando sobre eles. Então você sempre vai estar relembrando esse funcionário de tudo que é o dever dele de fazer. As pessoas esquecem. Então, se você acha que você vai treinar uma única vez a sua secretária e ela vai ser a melhor secretária do mundo, cara, esquece. Esquece, não vai. Então, você sempre vai ter que relembrar ela. Funcionário hoje em dia que ganha salário de comércio, um salário de clínica de 2, 3 mil reais por mês, cara, esse cara ele não tem autonomia ali muitas vezes para tomada de decisão. Não é o cara que não vai errar, não é o cara que vai ter ali aquela perfeição de um funcionário realmente qualificado. É o funcionário que você precisa estar qualificando ele diariamente e precisa estar cobrando ele diariamente. Só que lembra do que eu falei. Tenha sempre um incentivo para essa pessoa produzir mais. Eu, dentro das minhas clínicas, relembrando, ofereço um salário inicial, fixo, baixo, um salário de comércio, um salário da região, mas eu bonifico alto os meus colaboradores conforme a performance. Então, o colaborador quer ganhar bem, entrega meu resultado aqui que a gente combinou no começo do mês que você vai ganhar bem. Porque ninguém cresce sozinho. Não ache que se você pagar mal seus funcionários, eles vão fazer grande coisa por você. Não vão, não vão. Então todo mundo ganha junto. Quando a sua clínica sair de 50 mil para 200, para 300, esses funcionários que você tem hoje, se eles realmente aguentarem esse progresso junto a você, porque pode ser que muitos estejam limitados e não são aptos a continuar com você dentro da sua clínica, você vai ter que contribuir muito mais com essas pessoas. Então essa pessoa, ela vai ter que ganhar mais, mas ganhar mais de forma variável, conforme o desempenho do trabalho dela. Quanto mais ela desempenha, mais ela ganha. Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu sei que realmente não é tão fácil assim, tá? Você talvez hoje não tenha um sistema de metas dentro da sua clínica, não tenha um sistema de bonificação, não tenha um treinamento, você talvez não tenha nenhum preparo atual para estar fazendo essa mudança. Essa aula é para te fazer enxergar esse outro lado, tá? Então é para fazer realmente você enxergar todas essas possibilidades que você consegue implementar dentro da sua clínica e que vai fazer diferença no seu resultado. Beleza? Então, vamos lá. Depois que
você aprendeu a se conectar com o paciente, tá? Você vai ter que trabalhar também o seu time de venda, seu time de captação, que é literalmente o coração de qualquer empresa. Hoje, uma empresa só cresce se ela vende. Se ela não vende, ela morre. Então, você precisa de um time bem qualificado para vendas, tá? Venda, como eu disse, é conexão. O que é seu time de vendas hoje? Seu time de vendas hoje é a junção da sua equipe de marketing. Hoje, por exemplo, dentro da minha empresa, claro que é o Odonto Results que faz todo esse trabalho, que é a minha própria agência, é uma empresa que já atendeu mais de 1.500 clínicas, é uma empresa que tem muita expertise, sabe de fato o que está fazendo. Mas, se você não for contratar o Odonto Results, que é uma agência de marketing especializada em odontologia, com muita experiência em trazer resultado, contrate uma agência que entende do seu nicho. Porque não dá para você contratar uma agência genérica. A pessoa que acha que vai contratar aquela agência da cidade dela só porque vai gravar o vídeo no seu consultório, vai te trazer algum retorno, cara, tu vai perder dinheiro. Tu vai perder dinheiro. Hoje, se for contratar agência no nicho odontológico, que é sim o canal de captação principal hoje das minhas clínicas, e também todo mundo que é grande está na internet e não investe pouco, eu vou chegar nisso também, você precisa de uma equipe qualificada, de uma agência que de fato te entrega resultado, beleza? Então, procure uma agência de marketing que seja qualificada no ramo odontológico. Se você quiser a Odonto Results, ela pode fazer por você, tá? Mas se não quiser a Odonto Results, procure uma empresa qualificada no nicho de odontologia. Beleza? Maravilha! Então, o seu time comercial começa com marketing. Fez um bom marketing, você precisa também de uma boa equipe interna para atender esses leads ou um time comercial externo, contratado, terceirizado, para atender esses leads. Antes disso, vou continuar um pouquinho mais na parte do marketing, beleza? Pessoal, o marketing hoje não, o marketing sempre, em toda a história, desde a criação das marcas, de qualquer marca, não só odontologia, pode ser um refrigerante, uma Coca-Cola da vida. Se você vê um urso polar e um Papai Noel, você lembra da Coca-Cola. Então, ela conseguiu marcar isso na sua cabeça, na sua mente. A mídia, antes, era a mídia física ou a mídia televisiva. Então, você há 10, 15, 20 anos atrás conseguia um bom resultado com panfleto, com jornal, com revista, com televisão. Hoje em dia morreu, não existe mais isso. São mídias que não funcionam, exceto 1% das cidades do Brasil que ainda dá certo uma parte de panfletagem, o resto não funciona. Então, a única mídia que funciona hoje em dia para uma captação é a mídia digital. Literalmente, você, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, qualquer pessoa dessa terra hoje passa muito tempo do seu dia mexendo na tela do celular. Então, aonde você deve aparecer para essa pessoa? Para você conseguir vender, para conseguir convencer ela que a sua clínica é a melhor clínica da sua cidade, da sua região, para ela fazer aquele procedimento. Você tem que aparecer para ela dentro do celular dela. Você pode fazer a mídia através do Instagram, através do Facebook, através do Google, do YouTube, do TikTok. São várias estratégias. Hoje você consegue perseguir aquele cliente aonde ele estiver dentro do celular. Para cada especialidade que a gente for trabalhar, é uma estratégia diferente. Então, se a pessoa não conhece o ramo odontológico, se a agência não conhece o ramo odontológico,
ela não vai saber aonde ela vai procurar o paciente daquela especialidade. Por exemplo, a parte de implante. Até hoje, implante está mais na parte do Facebook. No Facebook hoje é a maior rede de captação de paciente de protocolo de implante unitário. Não tem outra que capta tão bem igual o Facebook. Exceto, mas daí é entre parênteses, tá? É para poucas cidades. A gente consegue uma captação excelente dentro do Google para implante. Mas daí, Google vai funcionar muito bem para metrópole, para São Paulo capital, para Rio de Janeiro, para cidades ali acima de 800 mil habitantes, o Google vai funcionar muito bem. Agora, para cidade pequena, para cidade de 100 mil habitantes, para cidade de 150 mil habitantes, cidade de 50 mil habitantes, cara, não é o Google que vai mudar a sua realidade. O Google vai ter um lead caríssimo, um lead que pode ser qualificado, mas que no volume não faz sentido nenhum. A parte de Facebook vai ser muito melhor, por exemplo. Tá? Mas isso muda de cada especialidade. O Instagram, por exemplo, ele vai vender muito mais a parte estética, muito mais a parte de faceta, muito mais a parte de harmonização facial. Então, cada área que você for atuar vai ser uma mídia social diferente para você estar anunciando, tá? O TikTok, por exemplo, também é ótimo para algumas especialidades, porém, o algoritmo do TikTok não é tão bom assim. Tá? O algoritmo do TikTok ele não é bom em encontrar aquele público semelhante, tá? Mas para algumas especialidades funciona muito bem também. Por exemplo, a harmonização funciona muito bem, a harmonização dentro do TikTok, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender muito bem, tá, da área que a gente está atendendo, está fazendo, para poder ali saber aonde você vai encontrar aquele paciente. Então, se você for contratar uma agência de marketing, contrate uma agência de marketing que saiba e conheça odontologia, tá? Investimentos. Pessoal, eu já ouvi, como eu te disse, a gente já atendeu mais de 1.500 clínicas dentro da Odonto Results. Eu já vi muita gente querendo milagre. E aqui eu não conheço ninguém que seja alguém que possa fazer um milagre, a não ser Jesus Cristo, que infelizmente não está entre nós de forma física há muito tempo, né? Claro que está em forma espiritual, mas não está de forma física entre as pessoas. Então, nenhuma agência é capaz de fazer milagre, tá? Eu falo também, vou até pegar um adendo disso, tá? Eu não ia comentar disso agora, eu ia deixar para depois falar sobre esse tipo daí de anúncios de agência que se você receber algum, você deve cair fora na hora, porque é cilada, tá? Mas eu vou primeiro comentar disso, depois de falar o que você deve, por exemplo, estar investindo de tráfego para conseguir um resultado X, por exemplo, tá? Pessoal, eu já vi muito anúncio por aí de agência que não é agência séria. Que é uma agência, por exemplo, que fala feche 7 protocolos por semana, feche 30 protocolos por mês, 20 protocolos por mês. Olha, pessoal, existe muita clínica que fecha essa quantidade de procedimentos por mês. Aqui dentro, por exemplo, da nossa empresa, eu tenho clientes que faturam 3 milhões por mês. Mas não é a realidade do mercado. Não é. Você que está começando no digital, você que vai começar, dar o primeiro passo no digital, que a sua clínica está faturando 50 mil, 100 mil reais por mês, cara, tu nunca vai vender isso. Tu nunca vai vender isso. Você não pode acreditar que um guru desse, que te promete 7 protocolos na semana, para quem está começando agora no digital, vai te entregar isso. É totalmente ridículo essa proposta. E tem muita conversa absurda no mercado de marketing digital. Então tome cuidado se a promessa estiver parecendo exagerada, tá? Tem muita gente que quer só ganhar seu dinheiro no digital.
E isso é um problema. É um problema para a minha área, inclusive, porque como a gente é uma agência séria, é uma agência que, inclusive, se transformou em uma franqueadora. Se você pesquisar Master Results, por exemplo, é a nossa marca franqueadora. Hoje a gente atende outros diversos nichos através dos nossos franqueados, né? A gente não faz esse tipo de propaganda prometendo absurdo, prometendo milagre. Não existe milagre que não venha de Deus. E aqui, pelo que eu sei, nenhum dono de agência está nem perto disso, né? Então, a gente não pode cair em armadilha, cair em promessa que é inexistente. Imagina que com R$1.000 você vai conseguir, R$1.000 de impulsionamento, você vai fazer 100 mil de venda, 200 mil de venda. Cara, isso não existe. Se você estiver acreditando nisso, dentista, pelo amor de Deus, você acredita que R$1.000 pode virar 100 mil? Aí é loteria. Aí é loteria. Não tem como, não tem como, tá? Exceto algumas regiões do Brasil aí, mas daí é outro assunto, tá? Existem regiões no Brasil que você consegue fazer um retorno de investimento muito acima da média, mas são regiões ali pouco exploradas ou regiões ali, por exemplo, como Manaus, por exemplo, como cidades, né, mais desenvolvidas de forma humana, né? Tem muita gente, muita população e poucos profissionais, muito dinheiro na praça sobrando, mas pouquíssimas regiões do Brasil que vai conseguir um ROI absurdo, um retorno sobre investimento. ROI é retorno sobre investimento absurdo. Normalmente, não existe retornos nesse nível, de 1 mil investido, 100 mil retornados. Isso não existe, a não ser em alguns pontos ali, 2, 3 cidades do Brasil inteiro, tá? Então, pessoal, quanto eu devo investir em tráfego pago, por exemplo, para estar mudando a minha realidade? Cara, eu sempre falo para qualquer pessoa que vai começar no digital, não pula de cabeça. Se você pular de cabeça, tu vai quebrar a cabeça. Tu vai se ferrar. Vai quebrar a cara. Não tem como. Começa devagar e depois vai escalando. O digital, a propaganda, é um projeto de longo prazo. O crescimento da sua clínica para você atingir um faturamento de mais de R$300 mil por mês é um projeto de longo prazo. Se você acha que vai sair de 50 mil para 300 mil em um ano, aí até que dá. Em 6 meses, não dá. Em 6 meses não dá, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro aí escondido para poder aportar e fazer uma aceleração fora do comum, tá? Daí dá. Agora, se você não tiver um caminhão de dinheiro, uma mala de dinheiro para aportar na sua clínica, quiser começar com o próprio fluxo de caixa e ir fazendo um crescimento da sua clínica, para você sair de 50 para 300 é um projeto ali que vai de 1 ano a 2 anos, tá? Para você sair com um investimento ali do próprio fluxo de caixa da clínica sendo conservador, tá? Se você quiser ser um pouco mais arrojado, tem como você fazer esse processo um pouco mais rápido. Mas ser arrojado também tem um risco muito maior. Você também pode quebrar, tá? Então, sendo conservador, você vai conseguir fazer um processo de escala da sua clínica em mais ou menos o período de 1 ano a 2 anos ali, saindo de 50 para 300, tá? Se você está em 100 mil, para levar para 300 pode ser um projeto de 6 meses, pode ser um projeto de 1 ano, depende do quão arrojado você quer ser também, tá? Investimentos X retornos. Em média hoje, no Brasil, você consegue um retorno sobre o investimento de propaganda de 10 a 30 vezes do valor investido em tráfego pago. Claro, eu estou falando de uma forma
extremamente genérica. Tem cidades que o retorno é muito maior que isso. Tem cidades que o retorno fica muito mais próximo de 10 vezes o valor investidos. Agora, se a sua agência não está te entregando pelo menos 10 vezes de retorno, pode ser que tenha algo errado, tá? Então, resumindo, falando de uma forma mais didática possível novamente, você vai ter, em média, um investimento de R$1.000 e um retorno de 10 a 30 mil reais de procedimentos vendidos, tá? Então, se você pretende chegar em 200 mil de faturamento, você sabe que você vai ter que estar investindo em tráfego pago pelo menos 10 mil reais por mês, tá? Para estar vendendo só da internet, tá? Não estou falando também das outras formas de captação que você pode ter, por exemplo, indicação, por exemplo, a parte ali também de trazer os pacientes de forma orgânica através das suas mídias também. Somente por tráfego pago, para você conseguir um faturamento de 200 mil hoje na internet, você precisa de um investimento médio de 10 a 20 mil reais em tráfego pago. Então, não ache que os R$1.000, R$2.000 que você vai estar investindo vai fazer a sua clínica mudar a realidade só com esse valor. É claro, quanto você deve começar? Você deve começar de acordo com a sua realidade atual. Se a sua clínica hoje tem a realidade atual de investir R$1.000 a mais por mês, comece com esses R$1.000, tá? Você vai investir R$1.000 em tráfego, você vai conseguir fazer de 10 a 30 mil reais em vendas, pega parte desse lucro, reinveste e vai aumentando. É montinho, montão. E assim vai. No primeiro mês começa com 1.000, no segundo mês 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Então, você vai fazendo a sua escadinha e depois você vai conseguir atingir um resultado satisfatório. Alongamos ali um pouquinho na parte do digital, né? Na parte realmente de conversar um pouquinho sobre essa estratégia, porque hoje, querendo ou não, é o maior canal de aquisição ali para a sua clínica odontológica. Não teria como não falar dele de uma forma mais alongada, tá? Então, por isso, eu me alonguei um pouquinho mais e eu realmente espero que todos vocês vejam esse potencial no digital, porque a clínica hoje, dependendo de indicação, dependendo de boca a boca, não vai crescer, você não vai conseguir resultado hoje com um projeto, né, de indicação somente, tá? Claro que é importante, tá dentro dos pilares que a gente vai conversar aqui ainda dentro dessa call, mas ele não é o foco principal mais de captação. Beleza? Foco no digital. Tudo está no digital hoje em dia, inclusive a parte de inteligência artificial que a gente vai chegar daqui a pouco nessa aula. Pessoal, então, depois de falar um pouquinho sobre a importância do marketing, da propaganda, do meio de captação, a gente vai falar de como você vai tratar esses leads, que é tão importante ou mais importante do que o valor até que você investe na captação. O tratamento dos leads, ele é muito diferente de um tratamento ali que você teria com um paciente que vem indicado pela mãe, pelo irmão, pelo sobrinho. O paciente de indicação, ele já conhece você. Então é muito mais fácil a sua secretária trazer ele para dentro da clínica. Talvez ligando uma vez, mandando uma mensagem, o paciente já vem e comparece na sua avaliação. Agora, se você está trabalhando com esses leads que vêm através da internet, que hoje é fundamental para você conseguir chegar em um faturamento expressivo dentro da sua clínica, você precisa realmente tratar esses leads da maneira correta. O lead que vem da internet hoje,
você precisa ligar para ele, você precisa mandar mensagem para ele, você precisa até mandar sinal de fumaça, se for necessário. Mas você não pode desistir dele. Aqui dentro da Odonto Results, por exemplo, eu falo, porque aqui a gente terceiriza também essa parte comercial, essa parte de agendamento. Caso você não tenha um time interno que faça um trabalho bem feito na parte de agendamento de leads, aqui dentro da Odonto Results a gente tem. Então, o que a gente faz dentro do nosso time, dentro do time da minha empresa? A gente não desiste do lead enquanto ele não vira paciente ou ele bloqueia a gente em todo lugar que é possível a gente entrar em contato com ele. Porque se ele não bloqueou a gente não desiste dele. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vendi para um paciente depois de 6 meses, depois de 1 ano que ele se cadastrou em uma das minhas campanhas. Não é raro, muito pelo contrário. Hoje em dia eu vendo muito mais pelo follow-up do que de fato aquela primeira mensagem que chega ali de uma campanha. Então, pessoal, o follow-up, o que é o follow-up? O follow-up é perseguir o lead. É falar com essa pessoa de uma forma constante até você chegar em um resultado final para esse lead, para essa pessoa. Então, se for necessário você entrar em contato com ela todos os dias, na primeira semana que ela se cadastrou, entre em contato com ela todos os dias, até ela te responder de alguma forma. Não respondeu ou começou a conversa e parou, você não desista dessa pessoa. Você vai colocar ela num sistema de cadência, num fluxo de cadência, que pode ser feito através de um CRM, por exemplo. O CRM, dentro da Odonto Results, por exemplo, a gente disponibiliza para vocês de forma gratuita o HubSpot, que hoje, por exemplo, é o maior CRM do mundo, a maior plataforma de CRM do mundo. A gente disponibiliza de forma gratuita, porque literalmente a gente sabe da importância da gestão dos leads. Você hoje que tem uma clínica e não tem um CRM, cara, tu tá perdendo muito dinheiro, porque a sua secretária nunca na vida que vai fazer um follow-up no WhatsApp, só no WhatsApp, sem um sistema de gestão de leads, de uma forma consistente. Ela pode falar com esse lead algumas vezes, tá? Se você tiver um sistema de disparo, talvez algumas vezes a mais. Mas nunca vai ser feito um serviço bem feito sem um sistema de CRM. O CRM é um sistema onde você vai organizar tudo. Você sabe cada passo que esse lead deu dentro do seu projeto, dentro da sua captação, dentro da sua esteira. Você sabe, então, se esse lead ele já recebeu uma ligação, 2, 20, 30, se ele já recebeu mensagem da sua secretária, quantas vezes recebeu, o que ele respondeu para a sua secretária, para a sua CRC, quando ela abordou ele, você vai saber cada etapa desse lead, além de todas as informações dessa pessoa. Beleza? Então, dentro de um CRM, você consegue estruturar, você consegue acompanhar, você consegue ver a performance da sua secretária, que muitas vezes a sua secretária está passando a mão na sua cara, ela está te enganando. Com o CRM ela vai deixar de te enganar, porque dentro do CRM você vai saber cada passo que ela está dando. Você vai ter uma mudança de resultado, que olha, não é por nada não. Eu já peguei clínica aqui dentro da Odonto Results, que faturava 50 mil por mês, sem mudar nada o investimento mensal. Ele fazia o tráfego em outra agência. Ele colocava R$2.000 mensais, tá? Essa outra agência, com esses 2.000, não dava resultado quase nenhum para ele. Literalmente ele falava, olha Alex, eu não tô vendendo nada com essa outra agência que eu tô. A gente pegou esses mesmos R$2.000 para ele, levou no nosso modelo de tráfego, que é o modelo que a gente fala
que é o modelo paciente previsível, que a gente literalmente tem a previsão que aquele paciente vai vir com o nosso método. A gente instalou isso para ele e ele, com os mesmos R$ 2.000, ele saiu do faturamento de 50 mil. Em 2 meses, ele foi para um faturamento de R$ 90 mil por mês, acompanhando o trabalho da secretária dele no CRM. Esse cara, ele nem pegou meu time comercial, por exemplo, de agendamento, só de acompanhar a secretária dele. O que ele percebeu na primeira semana? Que a secretária dele não fazia nada, não acompanhava nada dos leads. Ele estava jogando dinheiro fora na outra agência. Ele tinha resultado zero na outra agência porque a secretária dele cagava para os leads. Literalmente só respondia quem vinha no WhatsApp e deixava o resto para trás. A única mudança dele foi acompanhar no CRM o serviço da secretária dele e os mesmos R$ 2.000 que ele investiu em tráfego, que ele já investia, viraram R$ 40 mil a mais de faturamento para essa clínica, em 2 meses. Esse mesmo cliente, hoje, já fatura mais de R$ 300 mil por mês. É claro que ele não investe R$ 2.000 em tráfego. É claro que esse cliente hoje, ele já tem um investimento ali próximo de R$ 20 mil por mês em tráfego pago. Eu tenho cliente dentro da Odonto Results que investe mais de R$ 60 mil em tráfego por mês. Mas é cliente que tem um resultado extremamente expressivo. Se você acha que R$ 60 mil por mês é muita coisa para colocar em tráfego pago, e se eu te disser que esse cara, só da internet, ele faz mais de R$ 2 milhões em vendas todo mês? Você acha que R$ 60 mil que ele investe é muito? Cara, é nada para ele. Não é nada. Não é nada. Ele está feliz da vida com a gente faz 5 anos de parceria. Então, pessoal, você tem que entender que você precisa acompanhar todo o resultado que a sua secretária também vai produzir. Lembra do que eu falei lá no começo? Funcionário básico precisa de comando. Você precisa comandar essa secretária. E lembra do que eu falei antes disso? Você precisa primeiro ensinar ela. Porque se você não ensinar, você não vai conseguir comandar ela de um jeito que ela produza resultado para você. Vamos lá. Então, depois que você faz ali o acompanhamento da sua secretária, o acompanhamento da sua CRC, o acompanhamento, se você contratar um time de marketing, terceirizar a parte de atendimento de leads, você vai acompanhar esse time também. Se for a Odonto Results, se for a minha empresa, você acompanha o meu time, acompanhe o que a gente está fazendo por você, porque você precisa ter noção do que está acontecendo com o seu time comercial. Independente se for seu ou se for terceirizado, você precisa acompanhar para ter um resultado top, fora da curva. Se for só para aumentar o seu resultado em 10, 20 mil, aí você não pode nem acompanhar, mas se você quiser ser diferente nesse mercado, se você quiser fazer parte ali do 1% das clínicas do Brasil que faturam ali acima de 300 mil por mês, você de fato tem que acompanhar muito melhor o resultado ali dos seus funcionários ou do seu time terceirizado, da sua empresa terceirizada. Mesmo que não seja a minha, você pode comprar esse serviço terceirizado de outra empresa. Tem várias no mercado também que fazem um processo. Eu não falo que é igual porque nenhuma é igual à nossa. O nosso método foi desenvolvido por nós, foi testado nas minhas clínicas próprias, em mais de 1.500 clínicas que a gente atende no Brasil. Então o nosso processo é nosso. Mas tem várias pessoas que tentam fazer um processo similar ali, de agendamento também para você, de CRC terceirizada. Se você contratar nós ou eles, acompanhe de perto, porque se você não acompanhar de perto, independente de quem faça por você, você não vai chegar no resultado que você pretende.
você tem que acompanhar cada pessoa do seu time, desde a faxineira até o dentista avaliador, até a equipe de marketing terceirizada, até o pessoal terceirizado de comercial. Todo mundo deve ser acompanhado por você, porque empresa que é pequena, empresa de 100, 200 mil por mês, é uma empresa pequena, precisa ter comando. Você precisa, de fato, comandar cada funcionário que você tem, cada área que você contrata. Maravilha, pessoal! Então, depois que você aprendeu que todo lead precisa de follow-up, ou seja, precisa perseguir aquela pessoa até de fato ela chegar na sua clínica ou bloquear seu número de telefone, bloquear o seu WhatsApp, aí você vai para a parte do treinamento do seu time interno. Na parte comercial agora, na parte que de fato você precisa que todo mundo que chegue para fazer uma avaliação não saia da sua clínica sem uma avaliação fechada. Beleza? Maravilha. Caso essa pessoa que faça a sua parte comercial final dessa avaliação não seja o dentista avaliador, caso seja uma gerente interna, uma funcionária que seja ali especializada somente em vendas do comercial, ou se for uma clínica menor, provavelmente é a sua secretária que faz isso, essa pessoa tem que estar capacitada em vendas. Pague curso para ela, ensine ela se você for um bom vendedor, acompanhe o que ela está fazendo, mas não deixe o paciente, que foi uma luta levar ele até a sua clínica, saia dali sem fechar o tratamento. Eu acabei me esquecendo de uma parte muito importante da questão do agendamento. Eu vou retornar para esse tema. Você que não tem uma ideia do número total de leads que chega para você, quantos deve ser agendado, quantos deve comparecer, qual que é uma média que a gente tem aqui, tá? De novo eu falo, é uma média nacional. Tem regiões que são diferentes, tem regiões que essa média vai para cima, vai para baixo, mas como eu disse, é uma média, tá? Pegando tudo e dividindo, dá mais ou menos isso. Pessoal, a cada 100 leads gerados, que provavelmente esse valor de lead varia muito de região por região, tá? Eu atendo regiões no Brasil que o custo do lead é R$1, é R$2. Eu atendo regiões do Brasil que o custo do lead é R$30, R$40. E cidades muito pequenas, a gente já atendeu cidade de 5 mil habitantes aqui, pode acontecer desse lead ser quase R$100 ali por lead, tá? Então, custo de lead é variável de região por região, mas o que não vai variar muito é a questão de quantidade de aproveitamento desses leads. Então, a parte de agendamento, a cada 100 leads que você recebe da sua equipe de marketing, a sua secretária, a sua CRC, deve conseguir agendar uma média de 30% a 50% dessas pessoas. Então, você deve conseguir agendar de 30 a 50 pacientes a cada 100 leads que chegam para você das redes sociais. Se não tiver perto disso, tá errado, precisa treinar mais a sua equipe. Ou, se você tiver um time terceirizado e não tiver nisso, você precisa que ele mude a estratégia que ele está tomando. Porque o ideal é uma taxa hoje de pelo menos 30 a 50% do número de leads serem agendados. Número de comparecimento. O número de comparecimento, ele vai ser, em média, de 30 a 50% dos leads que foram agendados. Então, a gente está falando que, na média, se foi 30 pacientes agendados, a gente vai ter uma taxa de comparecimento ali
dentro da sua clínica entre 10 e 15 pacientes. Então, 100 leads viraram 15 pessoas que compareceram dentro da sua clínica. E o fechamento disso depende de você ter um time especializado, treinado dentro da sua clínica. Então, prepare o seu avaliador, prepare a sua recepcionista, prepare a sua CRC, prepare a pessoa que vai fazer o fechamento e a venda dessa avaliação, prepare todo mundo aí dentro para que na hora que esse lead chegue, você não perca ele. Beleza? Bora seguir então. Maravilha, pessoal. Depois que tudo isso foi feito, você treinou o seu time ali de vendas interno também. Você capacitou ele, você comprou curso para ele, você ensinou ele, você deu uma forma de realmente ele tiver com uma taxa de fechamento dentro da sua clínica acima ali de 60% a 70%, que é o ideal, tá? O ideal é que a cada 10 avaliações que entram na sua clínica, 7 feche. Se isso não estiver acontecendo, pode ter vários problemas, tá? Vários problemas. Pode ser desde a parte de abordagem do seu time, desde a parte ali que chegou na recepção e foi mal atendido, ou pode ser formas de pagamento, pode ser a falta de atenção de um profissional. Alguma coisa está acontecendo se a sua taxa de fechamento dentro das suas avaliações não for de pelo menos 70%. E eu escuto muita gente que fala, aqui eu não perco ninguém, aqui entrou, fechou. E a hora que eu vou ver na prática, a gente enviou 20 avaliações para essa pessoa, ela fechou 2. Acompanhe de verdade o seu número de fechamento. Não deixa seu ego te enganar. Se você estiver fechando menos de 70% das avaliações que chega na sua clínica hoje, assume, tem um erro no seu time interno. O erro pode ser inclusive em você. Pode ser em você, dentista. Se você não tiver uma taxa de fechamento de pelo menos 70%, hoje você tem um erro no seu time interno e precisa ser corrigido se você quer faturar mais de 300 mil reais por mês. Pessoal, beleza. Formas de pagamento, porque isso é muito importante. Se a sua clínica hoje vende só à vista e só no cartão, provavelmente você está deixando muito dinheiro sobre a mesa. Muito dinheiro sobre a mesa. A maior parte não. Eu diria que 100% das clínicas que eu já atendi, que chegaram num faturamento ali acima de 500 mil reais por mês, eu diria que 100%. Se tiver algum cliente meu que está assistindo essa aula e fatura mais de 500 mil reais por mês e não usa boleto e não usa outros meios de pagamento sem ser cartão de crédito e dinheiro à vista, me manda uma mensagem depois ali no WhatsApp ou, se não, no direct aqui do Instagram, me falando que eu estou errado. Mas eu não acredito que uma clínica hoje vai chegar num faturamento mensal de mais de 500 mil reais por mês, vendendo ali só em dinheiro à vista e cartão de crédito. Você tem que ter outros meios de pagamento dentro da sua clínica. Esses meios de pagamento podem ser diversos. Dentro da minha clínica, eu trabalho com todos eles, tá? Você pode trabalhar, então, com, claro, dinheiro e cartão, isso é óbvio, né? Mas fora isso, você pode trabalhar com cartão recorrente. É uma coisa que pouquíssimas clínicas usam hoje, mas é muito interessante. O cartão recorrente é um cartão de crédito da pessoa o mesmo cartão da pessoa que ela tem hoje. Só que você não ocupa o limite de crédito daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa pode ser que ela não tenha dinheiro, limite no cartão dela para passar um procedimento de 10 mil reais. Através de uma compra recorrente, se você fez para ela, por exemplo, em 10 vezes, ela vai pagar ali
10 vezes de R$ 1.000, por exemplo, no cartão, se você coloca como compra recorrente, ela vai descontar R$ 1.000 todo mês daquele cartão da pessoa até chegar os R$ 10.000, mas ele não vai ocupar o limite dela. Porém, temos que ficar atento também sobre isso, tá? Um minutinho. A compra de cartão de crédito recorrente, ela não garante que a pessoa de fato vai pagar para você. Porque essa pessoa, ela pode cancelar o cartão e a cobrança não vai acontecer depois, porque foi feita uma compra recorrente, não foi travado o limite dela. Se ela, depois de algum tempo, por acaso, fique sem limite, também você vai parar de receber. É um risco que você vai estar correndo, porém ele tem que ser calculado, tá? E vale a pena, vale a pena. Eu vou falar um pouquinho disso, um pouquinho mais à frente, tá? Mas o risco, ele muitas vezes ele vale a pena. Só que a sua precificação vai ter que ser diferente, tá? Então, você vai mitigar o risco depois fazendo ali outras abordagens dentro da sua clínica de precificação, por exemplo, para conseguir absorver a inadimplência que vai passar a acontecer, e a inadimplência é normal. Vai acontecer inadimplência. A odontologia hoje é uma área que tem muita inadimplência, mas vale a pena mesmo com a inadimplência. Beleza? Outra forma, então, que você pode fazer esse parcelamento é através de boletos. Boletos ou carnê próprio, se quiser também, a forma que você achar melhor, tá? Porque eu conheço muita gente que prefere o carnê do que o boleto. O carnê, para quem não conhece, é como se fosse Casas Bahia, como se fosse ali Loja 100. As grandes varejistas do mercado, normalmente elas não emitem boleto bancário, elas emitem um carnê próprio. Qual que é a diferença do carnê? O carnê, ele só é pago dentro da própria clínica. A pessoa não consegue pagar no banco, tá? Mas o carnê, ele literalmente é como se você estivesse recebendo dinheiro à vista, tá? Então essa informação ela não passa no sistema da Receita, por exemplo. Já o boleto bancário, ele vai ser pago em qualquer lugar. Ele pode ser pago na lotérica, no banco, em qualquer lugar ele vai ser pago e tudo bem, tá? Teoricamente, os dois você vai receber da mesma forma. O carnê ele não tem taxa nenhuma, porque é seu mesmo, né? Então, ele não tem nenhuma taxa. O boleto normalmente vai cobrar uma taxinha sua ali também, que normalmente não é tão alta assim, tá? Trabalhar com boleto vai abrir um leque enorme para dentro da sua clínica para pessoas que não teria condição de te pagar de outra forma. Então você vai conseguir vender muito mais dentro da sua clínica. Ah, Alex, mas eu vou ter inadimplência. Cara, você vai ter inadimplência, mas se você souber controlar a forma correta para você trabalhar com esses meios, a sua inadimplência não vai afetar em nada seu financeiro e você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Inclusive, nas minhas clínicas, eu tenho clínica... Olha, as minhas clínicas eu ganho bem mais do que muita gente que cobra só em cartão de crédito. Inúmeras vezes mais, tá? Você consegue vender muito mais, você consegue, de fato, ter ali um fluxo de caixa previsível, tá? Tem inadimplência, mas mesmo assim, quem é inadimplente, você vai já pegar um pouco de conhecimento ali, você vai ter uma margem de inadimplência que vai ser aceitável, vai ser tolerável, e depois você consegue recuperar essas inadimplências, viu? Eu vou entrar também depois numa parte de recuperação de inadimplências, que é algo que hoje é responsável, mais ou menos, em cada clínica minha, por cerca de R$ 20.000 a mais por clínica de caixa entrando para mim por mês, que é recebimento na justiça. De 20 a 50 mil, dependendo do tamanho da clínica, tá? Maravilha, maravilha. Vamos então falar ali sobre o boleto, né?
O boleto e o carnê, na verdade. O que eu faço para vender um procedimento, por exemplo, de implante dentário, que meu custo é alto, e vender ele no boleto ou no carnê? Primeiro, o paciente que paga no boleto ou no carnê não paga o mesmo preço de quem compra de mim à vista. Não paga, tá? Eu preciso ter uma taxa calculada ali sobre ele. Por exemplo, se você cobra hoje 12 mil reais no seu protocolo para quem te paga à vista, você vai colocar para quem te pagar no boleto mais ou menos uns 17 mil reais. Você vai jogar uma margem em cima desse paciente de mais ou menos próximo ali de 30% de acréscimo nesse tratamento. E daí, para não parecer que ele está pagando mais caro, você faz a cadeia inversa. Você fala para o seu paciente que o seu protocolo ele custa 17 mil reais e pode ser parcelado no boleto, e se ele te pagar à vista, você fala que você vai dar desconto para ele e você chega no preço que você quiser chegar, tá? Então você não faça o contrário. Não faça o contrário, senão você não vai vender. Se você falar que seu protocolo é 12 e pro cara que paga no boleto é 17, ele não compra de você, ele vai embora e fecha no vizinho. Agora, se você falar que seu protocolo é 17 e o cara que tem dinheiro, você faz por 12 para ele, porra, ele compra e sai feliz da vida, falando vantagem para todo mundo, que a sua clínica é a melhor clínica que tem, que ele pagou à vista e ganhou um puta desconto que ele não ia ter em nenhum lugar. Então, faça sempre ao contrário. Coloque o valor mais alto e deixa ele como padrão da sua clínica. Quem pagar à vista, você dá um puta desconto, que é um desconto assim fora da média do mercado, que o cara vai achar que está ganhando a melhor vantagem da vida dele. E para o cara do boleto, você vai cobrar aquele valor cheio. Porque você vai ter um risco de inadimplência ali, tá? Mas como você faz para zerar o seu prejuízo? Você não ter prejuízo nenhum caso esse paciente não te pague, tá? Como você faz? Primeiro, você vai deixar isso muito bem alinhado com esse paciente desde o momento do fechamento. Então, para eu começar a fazer a sua cirurgia de implante, por exemplo, olha, dona Maria, para a gente fazer seu protocolo, né, ele custa aqui hoje 17 mil reais, né, o valor dele, né, desse investimento que vai fazer, que vai mudar a sua vida para sempre, né, que você vai conseguir comer melhor, se alimentar melhor. O valor dele é 17 mil reais. Porém, a senhora pode me pagar de uma forma que fique bom para você, que caiba no seu bolso. A gente pode combinar assim, dona Maria, uma entrada de 30% para eu poder começar a fazer a sua cirurgia. Daí você vai ter seu tempo de cicatrização, que é um tempo normal, tá, dona Maria? E durante esse tempo de cicatrização, você vai me pagando parcelado. A hora que você já tiver pago ali, né, faz um cálculo de mais ou menos quantos meses vão dar, né? Tiver pago ali e bateu mais ou menos 70% do valor desse tratamento, eu vou te entregar daí o seu tratamento concluído, tá, dona Maria? Que, na verdade, a senhora tá me dando os 30% de entrada aqui, eu vou fazer o seu procedimento. Tem o período de cicatrização do implante, tá? Normalmente de 6 a 8 meses. Joga um prazo mais longo, a gente sabe que é menos, tá? Mas joga mais longo, deixa esse paciente ir pagando ali sossegadinho seu tratamento, não seja bobo, né? Daí, a hora que dá esse 70% de recebido, você entrega para o paciente o tratamento pronto e dá o papel ali para ele assinar que esse tratamento foi concluído, tá? Dentro desse valor, desse 70% que você recebeu desse paciente, já deu o mesmo valor do cara que ia te pagar à vista. O que você receber a mais é lucro, cara. É um dinheiro que você não teria do cara que você vende à vista. Você vai ganhar mais dinheiro vendendo no boleto do que vendendo à vista na sua clínica. Talvez você nem queira mais vender à vista, porque no boleto você vai ganhar mais. E se o cara só deu ali os 30%, fez a cirurgia e nunca mais voltou? Cara, se ele fez a cirurgia, nunca mais voltou, o custo só da cirurgia, dos pinos,
de área do implantodontista, do tempo da sua clínica ali foi pago. Tá? Esses 30% é o suficiente ali para pagar tudo que você gastou de material, de tempo. Prejuízo você não vai tomar. E ainda você vai executar essa pessoa na justiça proporcional do contrato, que ela não fez o tratamento inteiro, você vai descontar ali para ela, vai cobrar mais aqueles 20% ali, totalizando metade do seu tratamento, que ainda ela não te pagou e você ainda vai receber na justiça depois desse valor. Então, pessoal, só com essa mudança de estratégia, muita gente, muita clínica que a gente já cuidou, saiu de 100 para 200 mil de faturamento. Muito rápido, muito rápido. Esse pode parecer até mentira, mas teve clínica que já saiu de 100 para 200 em um mês. Sem mudar em nada o investimento, sem mudar em nada o que ele já fazia, só implementando boleto na clínica dele, dessa forma que eu falei para vocês agora. Beleza? Pessoal, vamos lá. E para outra coisa, eu quase esqueci da cereja do bolo. Um meio de financiamento para vocês que também muda totalmente a realidade da clínica, principalmente com quem trabalha com reabilitação. A parte de empréstimos consignado para o paciente. Essa parte de empréstimo consignado, o paciente, mesmo que esteja negativado, SPC, Serasa, ele consegue financiar, ele tendo a margem de consignado, ele sendo um aposentado, um pensionista ou um funcionário público, ele consegue financiar o tratamento dele em até 96 vezes e a clínica recebe o valor integral e à vista. Então, você consegue aumentar o seu fluxo de caixa de uma forma absurda. Esse paciente paga um valor que cabe no bolso dele e você coloca o dinheiro no fluxo de caixa da sua clínica de forma instantânea, sem perder nada por isso. Se você contratar qualquer serviço dentro da Odonto Results, você não paga nada a mais por isso. Você vai ter direito a esse crédito e você vai conseguir com que esse paciente pague de uma forma que cabe no bolso dele em 8 anos, descontados direto na folha de pagamento dessa pessoa e você recebe à vista em 3 dias úteis. Contratando a Odonto Results, você já teria acesso a esse crédito. Se você não quiser fazer pela Odonto Results, existem outras empresas no mercado que fazem algo similar, não é da forma que a gente oferece, porque a gente faz o fechamento desse crédito no balcão da clínica, o paciente sai já com o crédito aprovado e você recebe em 3 dias úteis. Agora a gente vai para a parte mais importante, na verdade, considerando a atualidade. A coisa que realmente vai virar o jogo de muita gente. É o futuro? Não, já é o presente. A inteligência artificial. Esse é o passo que vai mudar muita clínica, vai fazer clínica pequena, com estrutura pequena, ter resultado de clínica milionária. Eu já estou mudando todo o processo comercial das minhas clínicas por inteligência artificial. E a melhora está sendo absurda em questão de resultado. Literalmente, uma agente de inteligência artificial consegue fazer o trabalho de dezenas de CRCs e com uma perfeição muito maior. Por quê? Porque ela pode literalmente copiar a sua melhor vendedora e agir no melhor dia da sua melhor vendedora todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o jogo já tá virando, tá? Se você ainda não entendeu que a inteligência artificial é o presente
provavelmente o seu mercado não vai durar. Você não vai durar no mercado, na verdade, porque a inteligência artificial já é o presente. Tem muita clínica que tinha times de CRC, tinha ali 10 meninas que faziam o agendamento só de avaliações para a clínica e já não existe mais. Hoje tem uma, talvez, para conferir ali tudo que a inteligência artificial está fazendo, mas a inteligência artificial hoje, ela consegue agendar mais rápido, ou seja, a pessoa se cadastrou por um anúncio com interesse, ela já é respondida imediatamente. Pode ser 2 horas da manhã, pode ser final de semana, pode ser feriado. Se ela tiver o interesse, clicou no anúncio, caiu no WhatsApp, a inteligência artificial já vai estar respondendo essa pessoa. E ela respondendo essa pessoa, ela vai pegar no momento de maior interesse daquele lead. Então a taxa de agendamento feito por inteligência artificial hoje, comparando na nossa própria empresa, que atende mais de 1.500 clínicas, o aumento é de cerca de 30% a 40% comparado com uma humana. É muita coisa. É muita coisa. É literalmente falar que você vai ter uma funcionária performando 30% a mais. Isso uma funcionária. Mas se a gente estiver falando num time, quantas pessoas a mais essa inteligência já não está suprindo? Literalmente, a cada 3 pessoas é como se tivesse uma a mais com a inteligência artificial. Porque o resultado desse agendamento vai ser muito maior. O que ainda não é tão bom é a parte de confirmação desse agendamento, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu hoje ainda nas minhas clínicas e nas clínicas também de quem eu oriento, eu ainda falo que é legal ter uma confirmação de forma humana. Isso aumenta muito a taxa de comparecimento na avaliação, tá? Então você consegue ter uma taxa de comparecimento bem maior quando você associa a inteligência artificial e uma pessoa humana para fazer esse refinamento. Mas essa já é a realidade. Já é a realidade. Se você tem um fluxo grande de leads por mês e você ainda não usa inteligência artificial, provavelmente você está perdendo dinheiro. Provavelmente o seu resultado hoje poderia ser 30%, 40% maior do que ele é só fazendo essa alteração dentro da sua clínica. É claro, você tem que saber também quem que vai implementar isso para você, né? Por exemplo, aqui dentro da nossa empresa, dentro da Odonto Results, a gente faz isso todo dia para dentista. Então, a nossa inteligência artificial, ela é ótima para ser uma CRC dentro da sua clínica. Agora, se você pegar uma genérica do mercado, talvez a taxa de agendamento dela não seja tão boa assim, a não ser que você treine ela, tenha disponibilidade de tempo e de conhecimento para fazer o treinamento dessa IA, para que ela seja tão boa como a gente tem hoje aqui na nossa prática dentro da nossa empresa. Então, pessoal, a inteligência artificial é algo que vocês têm que dar muita atenção, tá? Aqui eu só citei a parte de agendamento, mas não é só agendamento, tá? Então, com a inteligência artificial hoje, você consegue fazer muita coisa. Você consegue, por exemplo, né? Você pode pegar essa inteligência artificial para perseguir todos esses pacientes e nunca esquecer deles. Diferente de uma secretária que esqueceria daquele lead daqui 2 semanas, a inteligência artificial, se você programou ela para fazer aquilo, ela nunca vai esquecer do lead, enquanto ela não conseguir o objetivo que ela foi programada para fazer. Hoje é uma realidade. Então a sua clínica hoje precisa ter uma inteligência artificial. A não ser que você esteja num momento muito pequeno ainda, tá? Eu falo que cada clínica tem o seu momento. Se você hoje fatura 20 mil reais por mês, o seu foco não vai ser uma inteligência artificial. O seu foco vai ser
aumentar entrada de paciente, aumentar fluxo de venda para você poder estruturar uma equipe, para você poder crescer. Agora, se você já fatura hoje a partir ali de 60, 80 mil reais, tá na hora de você já melhorar esse processo comercial, melhorar bastante. Colocar uma inteligência artificial para você hoje é uma obrigação. Se você não estiver fazendo isso porque você, por acaso, acha que não seja o momento, eu te digo, seu concorrente está fazendo, ele está ganhando dinheiro. E você, provavelmente, se não correr atrás disso logo, vai ficar para trás. Por quê? O mundo está atualizando muito rápido. A internet foi algo que surgiu já faz mais de 20 anos, mudou muita coisa. Depois a gente teve a criação das redes sociais, que acelerou muito o processo comercial das clínicas, tá? Então hoje tem clínica que vive 100% de pacientes vindo da internet, tá? Isso a gente falou aqui nesse vídeo, nessa aula, somente da parte mais paga de captação, mas também tem a parte orgânica que é muito importante. Se você souber posicionar bem de forma orgânica na sua clínica, você se tornar uma referência dentro da internet, você vai conseguir vender de forma absurda, você vai ter horário na sua agenda preenchida para o resto do ano, tá? Mas você tem que estar atento à novidade do mercado. Hoje a novidade do mercado é a inteligência artificial. Hoje essa novidade vai ajudar muita gente a explodir o faturamento, realmente crescer de forma absurda nos próximos meses, nos próximos anos. E se você não usar, você vai ficar para trás. E se você ainda não entrou nem na rede social ainda para começar a anunciar e captar paciente da internet, cara, se você não fizer esse passo hoje, provavelmente a sua clínica não vai durar os próximos 2, 3 anos. Porque a internet hoje é a realidade e tá passando já essa realidade, já tá vindo coisa nova e você tem que ficar atento ao mercado. Porque é só assim que você vai conseguir ali fazer sua clínica chegar em 300, 500, 1 milhão de reais por mês em faturamento, como a gente atende aqui dentro da nossa empresa, tá? Mas, pessoal, eu acredito que até esse momento já tenha sido pago ali diversas vezes o valor do investimento que vocês fizeram, né? Eu acredito que essa aula realmente vai mudar a vida de muita gente que assistiu. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu te falei até aqui, se você alinhar com a sua equipe todas as metas, todo começo de mês, treinar seus funcionários, ensinar todo mundo dentro da sua clínica a vender, ou seja, desde a faxineira, a secretária, até o dentista, se eles forem divulgadores da sua marca, além disso, você saber estruturar um time de captação, fazer ali a organização de todos desses leads com CRM, souber realmente usar o digital a seu favor, fazer ali o uso de uma estruturação de um time comercial de vendas para você e usar tudo que eu falei nessa aula aqui, eu tenho certeza que você consegue dobrar de tamanho ali dentro dos próximos 6 meses. Talvez até mais. Se você for pequeno, se você tiver em 20 mil de faturamento hoje, você aplicar tudo que eu te falei até o final do ano, né? Eu estou gravando essa aula, a gente está ali a literalmente, vamos colocar ali 5 meses do final do ano. Em 5 meses, você consegue dobrar o tamanho da sua clínica, dobrar, triplicar se você tiver com faturamento de 20 mil reais. Agora, se você já fatura 100, até o final do ano, você consegue chegar num faturamento ali tranquilo de 200 mil reais. Você consegue, de fato, fazer uma alavancagem da sua clínica se utilizar tudo que eu falei aqui. Mas a gente tem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que com certeza vai assistir essa aula e não vai aplicar em nada
literalmente não mudou nada na vida dela, essa pessoa, eu sinto dizer, se for você, se for o seu caso, você não vai crescer, você não vai evoluir, você vai ver os seus concorrentes realmente passando por cima de você e, infelizmente, a sua clínica não vai durar muito tempo. Isso não é uma praga, isso não é algo que eu estou desejando para você, é uma constatação de fato. E existe uma pessoa que vai realmente aplicar tudo que ela viu aqui, tá? Pode não concordar comigo em todos os pontos, isso é normal, eu não sou o dono da razão, tá? Isso é a minha visão de mercado, a minha experiência sobre quem já atendeu ali mais de 1.500 clínicas nos últimos anos e conhece o mercado desde do norte até o sul do país, já atendeu clínicas do Acre ao Rio Grande do Sul e tem ali aquelas pessoas que de fato, né, vão fazer a diferença com tudo isso que eu falei. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que foi dito nessa aula, o valor que você pagou já foi irrisório, mas você vai me agradecer depois e muito por ter te dado todas essas informações que você recebeu aqui hoje. E eu tô aqui para ajudar todos vocês, tá? Então, eu acredito que até esse momento já foi pago, né? Já foi pago muito mais do que eu me propus a entregar aqui, inclusive. E eu gostaria de fazer, então, um convite para vocês, né? Você que realmente quer mudar de jogo e viu o valor em tudo que eu falei aqui para você até o momento, se fez sentido tudo que eu te passei e se você quer chegar aonde eu te propus, eu oriento a você a assistir aqui esse final, tá? Nesse final, eu vou estar te oferecendo, então, que você faça parte da Odonto Results. Aqui dentro, a gente literalmente pode fazer tudo para você. Se você quiser a parte de treinamento, a gente consegue treinar sua equipe para você. Se você quiser a parte de captação de pacientes, a gente faz de forma organizada e traça uma estratégia para você alcançar ali os seus 300, 500, 1 milhão de reais de faturamento mensal. Hoje, para você ter uma ideia, a Odonto Results já fez mais de 200 clínicas atingirem 500 mil reais de faturamento mensal. A gente já fez mais de 1.000 clínicas chegarem num faturamento acima de 100 mil reais mensais. Mas não, a gente não é perfeito. Cerca de 200 clínicas que a gente pegou para fazer esse atendimento, a gente não conseguiu entregar resultado. Mas eu te digo por quê. É o mesmo motivo daquele perfil de pessoa que eu falei para você que desiste a hora que assistiu esse vídeo. Então, se você não for aplicar tudo que a gente propôs, pode desligar o vídeo agora. Não é para você esse recado. Se você realmente quer uma mudança, se você quer uma ajuda para fazer o seu sonho se tornar realidade, para escalar a sua clínica para 100, 200, 300, 500 mil de faturamento mensal, a gente consegue te ajudar em todas as etapas que eu te falei nesse vídeo. Aqui na Odonto Results, a gente consegue te entregar o paciente pronto, eu consigo agendar esse paciente para você, a gente tem a inteligência artificial que vai fazer esse agendamento de uma forma quase que perfeita dentro da sua clínica e a gente também vai estruturar tudo para você. Time comercial, treinamento de secretária, a gente tem linhas de crédito, consegue financiar o tratamento do seu paciente até 96 vezes para aposentado, pensionista, servidor público. Se tudo isso está fazendo sentido para você, tem um link aqui embaixo e um QR Code na tela, que eles dão acesso ali direto no WhatsApp do nosso time comercial. E lá dentro, a gente faz um planejamento exclusivo para a sua clínica no momento que ela tiver hoje. Se a sua clínica hoje fatura
40 mil reais por mês, eu tenho uma estratégia que é para a clínica que fatura 40 mil reais por mês. Se você fatura 100 mil reais por mês, eu tenho uma estratégia para clínicas que faturam 100 mil reais por mês. E se você fatura 300 e quer chegar no 500, a gente também tem uma estratégia que vai te ajudar nesse caminho. Só que eu gostaria de deixar bem claro, como eu disse no começo do vídeo, aqui a gente não faz milagre. Eu te dou o caminho, eu te ensino o que você deve fazer. Eu já fiz para muita gente, já fiz muita gente dar certo nesse caminho. Só que não vai ser de um mês para o outro. Se você acha que em 2 meses você vai mudar a realidade da sua vida, meu amigo, não é para você. Agora, se você acredita que dentro dos próximos 6 meses a 1 ano, você conseguiria esperar esse período para ter uma mudança dentro da sua clínica, uma mudança de realidade, clica no QR Code aqui, ou clica no link abaixo, fala com o nosso time, que eu tenho certeza que a gente consegue ajudar você a dobrar seu faturamento ou alcançar um patamar que você nunca imaginou dentro da sua clínica odontológica. Pessoal, foi isso, tá? Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que de fato eu tenha contribuído muito para o sucesso de vocês. Eu desejo que cada um de vocês tenha uma clínica milionária dentro dos próximos anos e eu tenho certeza que a Odonto Results consegue contribuir em cada etapa que você tiver dentro da sua vida de clínica hoje. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.